Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai para mais um dia de live aqui na Fisiomais, quartas da live, sempre convidando profissionais incríveis para, junto comigo, ajudar vocês a ter dicas para passar por essa quarentena em casa e também para a vida, né? Hoje convidei meu professor de yoga, que é uma pessoa incrível. Acho que eu fiquei com saudade dos nossos bate-papos semanais, que a gente perdia a noção do tempo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre respiração. Ele já está entrando aqui, agradeço imensamente a participação de todo mundo com ele. Sejam todos bem-vindos. Oi, Oi, olá. Eu não sei tudo se dá para bom? fazer tudo massa. Muito obrigado pelo convite, Érica. Eu não sei se dá para fazer sem esse aparato aqui, mas vamos Veja, com ele então. eu estou lhe ouvindo muito bem. Quer tentar fazer sem ele? É, vamos tentar ver fazer sem. Veja, eu sei que É, sabe. você consegue me ouvir agora legal? Muito bem. Ah, então viva. E aí, como Bacana. está? Tudo bem? Eu estou direitinho, e você? Mais uma Tudo vez agradecendo jóia. pelo convite. Que isso, Tá eu que sendo uma agradeço. delícia fazer essa live. Eu não entendo nada de lives. Então, é minha primeira live. Estamos todos começando neste mundo digital, né? E aí a gente precisa se adaptar. A palavra de ordem é resiliência. E assim, da mesma Exatamente. forma que eu também não era muito do mundo digital, mas acho que a gente precisa também chegar até as pessoas que nos procuravam no presencial, e nesse momento tá um pouco mais difícil, e a gente precisa também chegar até essas pessoas. Então, vamos embora que no final você vai ver que vai dar uma sensação bacana de ter ajudado. Oh, que massa, que massa. A intenção é essa. Simbora. Pois é. Então, eu estava falando aqui antes de você entrar que a gente ia falar um pouquinho sobre respiração, que é um tema Uhum. assim, para mim que eu amo. A respiração, ela é tudo, né, a pessoa. E assim, mesmo que a gente saiba que a gente faz a respiração normalmente de forma espontânea, sem precisar pensar muito. Mas a gente sabe que precisa, às vezes, pensar um pouco para que isso nos beneficie ainda mais, né? Então, a gente prestar atenção em como está sendo a nossa respiração faz com que a gente ganhe aí em qualidade de vida, ganhe em postura, ganhe em emoção, ganhe um bocado de coisa. Então, a minha ideia, quando eu te convidei para a gente falar sobre isso, primeiro porque você é incrível no que você faz, sabe Oh, muito obrigado. muito, foi lá para a Índia buscar um pouquinho desse conhecimento para trazer aqui para a gente, né? Sobre a yoga, que trabalha muito com a respiração, e tem muito a ver a respiração da yoga com a respiração da RPG. A gente o tempo todo trabalhando o diafragma, né? E assim, eu fiquei encantada desde que comecei a fazer yoga, porque a gente consegue muito linkar tudo, assim, desde do mínimo, que é a gente começar a ter consciência da respiração, como chegar ao ponto da consciência se expandir para o emocional, para o corpo físico, para a coluna. Então, assim, eu quero que você fale um pouquinho. Já tem gente aí pedindo para você falar um pouquinho da viagem. Claro que a curiosidade nos invade. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. Boa tarde aqui a todo mundo que está entrando, que está participando, grandes amigos, tanto da área quanto pessoas que são pacientes e amigos queridos. Gostaria
de agradecer a presença de todo mundo. E vamos começar falando um pouquinho da tua experiência da Índia? O que é que tu acha? Podemos começar por ela. Assim, foi uma experiência assim bem atípica, porque foi minha primeira viagem internacional e com direito a lockdown antecipado, que a gente está vivendo aqui, mas com direito a lockdown antecipado. É Mas isso. assim, a viagem ela foi incrível. Eu aprendi muito. Na verdade, tenho aprendido muito porque é um, é um país, é um lugar que tem muita potência, né? A gente sabe que também tem muita, obviamente, muita pobreza, muita desigualdade social, muitas dificuldades. Mas o que me encantou naquela terra ali especificamente é a postura, inclusive, dos indianos com relação à própria vida e à própria existência, sabe? Então, uma das palavras que eu vim assim, ainda mais, a gente ouve muito no campo do yoga, mas que eu vim ainda mais fortalecido, foi com relação à amorosidade, mas acima de tudo a gentileza que se tem nas relações, né? Então, muitas vezes a gente tem um jeito, quanto brasileiro, de levar sempre numa malandragem, numa brincadeira, numa malemolência. Talvez o indiano ele não tenha muito essa malícia, vamos dizer assim, mas ele tem uma potência interna de acolher você e encontrar você, enxergando você através dessa dimensão, além do físico, que é muito emocionante. Assim, as relações, elas são muito, parece que as relações são mais profundas, eu diria, mais densas. Então, essa experiência Legal. na Índia foi rica, porque a gente está falando de um país que acolhe uma tradição que tem pelo menos 5.000 anos, né? Então, é uma tradição filosófica e, obviamente, milenar. E aí não tem como a gente não ser capturado pelas imagens que a gente vai vendo pelo caminho dentro do país, né? É muito Mas legal, teve uma experiência incrível, enfim. acredito. E você deve ter aprendido bastante de respiração lá também, né? Fazendo suas práticas diárias de yoga. Sim, sim. Não deu para aproveitar toda a potência, porque as atividades, inclusive dentro do ashram, onde eu e o grupo que estávamos inseridos, por causa das restrições do governo, né? Mas a gente tinha muitas Hum. conversas com os professores, a gente chegou a pegar algumas aulas, então deu para a gente aprender bastante coisa. é, Deu para a gente trocar, inclusive, figurinhas com outros livros, outras literaturas, outros formatos, inclusive de trabalhar respiração, com nomenclaturas diferentes. Então, foi uma experiência bem rica, assim. Foi bem bacana. Que massa, que massa. Muito bom. O que é que você acha da gente então começar a adentrar o nosso assunto da Eu respiração, acho, eu, né? eu como tenho uma grande tendência a falar muito, aí eu estou tentando ser uma pessoa mais sintética. Objetivo. Porque se eu deixar, como dizem meus pais, eles dizem, ó, quando tu começa a falar da Índia, teus olhos começam a brilhar. Então, Oh, meu aí Deus. a gente passa o resto da tarde aqui. Então, por isso que eu estou segurando a, a É língua. é o que falam de mim também quando eu começo a falar da China. Meu Deus, é cada experiência, né? Eu acredito, eu acredito super. Mas topa a Pois gente é. começar assim. Até porque a Pronto. temática que a gente montou, ela é uma temática super instigante e eu acho que tanto o universo da fisioterapia quanto o universo do yoga tem muita ferramenta, tem muita coisa que pode contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Com porque é certeza. um conhecimento que eu acredito que é urgente para a gente nesse momento, né? Com certeza. Tenho dúvida. Então, a gente pensou em começar falando um pouquinho da anatomia, né, do diafragma, que é o nosso principal músculo da respiração. Claro que nós temos vários músculos que ajudam na respiração, mas o diafragma é o principal deles. E o diafragma estando numa condição saudável e na sua forma ideal, ele vai ajudar os outros nas suas funções e também o resto, tudo que a gente precisa. Então, eu convidei Uhum. mais uma pessoa aqui para nos ajudar, que foi o meu Eita, mais uma sobota. vez. Prazer, Salvador, seja bem-vinda.
Eu achei que ia ser mais elucidativa. Eu vou ver se vai dar aqui para mostrar um pouquinho do que eu Acho pensei. justo. Aqui é nossa coluna, tá? Para todo mundo ver aí. E aí eu Sim, pensei em mostrar um pouquinho para vocês em relação à anatomia do diafragma, que ele justamente se todo mundo sabe que o diafragma ele está abaixo das costelas, né? Formando uma cúpula ali abaixo das costelas, dividindo o tórax do abdômen, uhum, né? uhum, Mas ele não é só aquilo que a gente imagina. Essa cúpula, ela é, claro, a forma principal dele, mas ele não é só isso. Ele se insere exatamente no centro do nosso externo, mais ou menos nessa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, mais ou menos aqui uhum. nessa região abaixo desse ossinho aqui do tórax, certo? Ele está ali, o que Sim, a gente chama de centro frênico, é o centro, é o ponto principal tendíneo dele, tá? uhum, Mas não só isso, ele engloba as nossas costelas, a parte inferior das costelas, uhum. e vem também para a lombar. Ou seja, ele tem uns pilares diafragmáticos que vão se inserir aqui nessas 5 vértebras lombares, nessas vértebras finais aqui, ó. 5, 4, Sim, 3, 2, 1, tá? Então, ele vai simplesmente estar ali arrodeando as costelas que está exatamente acima disso aqui, mas vem o centro, o tendão dele formando o seu pilar aqui na frente das costelas lombares. Então vamos lá, para uma parte prática. Se eu tenho um diafragma que está extremamente tenso e está puxando ali, digamos que ele esteja encurtado, como qualquer outro músculo, ele pode estar encurtado ou alongado. Digamos que ele esteja encurtado, o que é que ele vai fazer? Ele vai puxar aqui, ele está encurtado, então ele vai puxar essa região aqui para frente em direção ao seu centro tendíneo, que é aqui abaixo do externo. Então, de forma muito prática, é simples. Você não pode simplesmente, se você está ali naquela respiraçãozinha curtinha. Eu estou aqui sentada, passo o dia inteiro sentado no computador, e aí a minha respiração fica curtinha, porque eu não consigo ter uma amplitude torácica ideal, porque a minha posição ela está sentada e está ali bem pequena. Então, qual é a tendência? É eu ir cada vez encurtando mais essa respiração. Na hora que essa respiração vai encurtando, o diafragma ele não consegue trabalhar na sua totalidade, tá? Então, se ele não trabalha na sua totalidade, para ele é cômodo também não fazer esforço, tá? uhum, Então, uhum. ele tá ali para manter o básico que é sobrevivência, que o diafragma é uma hegemonia, né? A respiração é uma hegemonia. Então, o diafragma está ali para manter sua sobrevivência. Então, ele vai ficar ali curtinho enquanto você está vivo. Porém, quando você precisa de um pouco mais de amplitude, como, por exemplo, fazer uma atividade física, ou, às vezes, nem precisa ser uma atividade física tão longa, não sei se, assim, talvez agora nesse momento de pandemia, muita gente cada vez mais em casa, se você, vou fazer uma feira, sai de casa, de repente desce uma escada ou anda um pouco mais rápido, atravessa uma rua, você já se percebe um pouco mais cansado. Ai, meu Deus, como eu tô cansada. Não só porque você estava o tempo todo sedentário, mas também porque o diafragma ele estava o tempo todo ali sem alcançar uma amplitude boa Uhum. para que na hora que você precise de uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais esforçada, ele te responder bem, entendeu? Então, o Uhum, que uhum, acontece? Ele fica encurtado, a tendência é ele ser puxado, puxar essas vértebras lombares para frente, e aí acontece aquela velha que a gente chama de hiperlordose lombar, algumas pessoas que ficam com a lombar bem curvada para frente, tá? E aquele buraquinho aqui nas costas, que algumas pessoas dizem, tem um buraco aqui nas costas. Quando eu me deito, a coluna não encosta totalmente, fica aquele buraco no final. uhum, Aquilo tem a ver também, claro, não somente, mas também com o encurtamento diafragmático, tá? E aí isso uhum. vem até a cervical.
Ah, mas o diafragma, os pilares, você acabou de dizer que vai para lombar. Eu nem sabia, mas tudo bem, estou aceitando. E agora para cervical também? Sim. Ele vem para a cervical também, não só diretamente aqui nas vértebras cervicais, mas também indiretamente. Na hora que ele está encurtado e você não trabalha ele bem, ele vai acabar sobrecarregando outros músculos que são que a gente chama de respiradores acessórios, que são justamente esses músculos aqui do pescoço. Na hora que a gente pega aqui, ó, tá vendo? Tem esse aqui, que é um Uhum. dos principais, que é o esternocleido. Ele vem até essas costelas aqui, essa costela superior, as três primeiras, e fazem essa respiração acessória que começa daqui de cima. A gente chama de respiração apical. Ele serve para ajudar o diafragma, mas não é o Uhum. principal músculo acessório. Então, e não só ele, tem também o escaleno, que, nossa, na hora que ele está encurtado, ele dá aquela, até, sabe aquela dorzinha que radia pelo braço? Que dá uma Sim, dormênciazinha, às vezes no exatamente. dedo, que às vezes fica formiguinha, às vezes aquilo ali não tem nada a ver com a tua mão especificamente, nem com o teu braço. Às vezes, ó, tem uma compressão aqui, exatamente da musculatura que não tá, não, que quando o diafragma não trabalha bem, esse músculozinho aqui do pescoço ele fica com sobrecarga de trabalho e aí ele vai comprimir ali as estruturas que passam entre eles, Sim. nervos, vasos, tudo. Então, assim, só para dar uma visão geral, claro que não é só isso, temos vários Uhum. músculos que vão estar influenciando, mas os principais, e a principal causa que a gente vê muito no consultório de pessoas que têm dor lombar, dor cervical e outros tipos de dores, até essa mesmo que radia para o braço, se a gente não começar aliviando ou diminuindo essa tensão diafragmática, por mais que a gente trate de forma local, por mais que a gente trate, minha dor está na lombar, eu vou tratar só a lombar, sem liberar o diafragma, sem minimizar a tensão que ele está, a gente não vai ter um bom resultado. Então, assim, só para deixar um pouquinho claro que as pessoas consigam ter noção do quanto é bom trabalhar o diafragma, tá? E aí, assim, Uhum. para a gente ter uma básica aí sobre a anatomia. E aí eu queria ver com você, assim, que a gente tá vendo algumas perguntas. O que é que tu acha? Várias, inclusive, interessantes. A gente vai respondendo no bate-bola ou a gente deixa para responder no fim? O que é que tu acha? O que for mais tranquilo. Como eu já disse, como eu não entendo muito dessa ferramenta, você que está mais acostumada vai me ajudando aí nesse bate-bola aí. Na O que verdade, for mais tranquilo. algumas perguntas elas vão ser respondidas ao longo do nosso bate-papo, né? Também. Sim. Então a gente poderia Uhum. ir mantendo lá o nosso bate-papo, e aí no final a gente pode voltar um pouco e as que não foram respondidas a gente responde. O que é que tu achas? Ah, acho massa. Bacana. Então, Então, tudo que você falou, assim, Érica, da parte anatômica, que você acabou trazendo de uma forma que parece ser sintética, mas ela é muito profunda, porque todas essas regiões são regiões que estão acometendo a maioria das pessoas nesse momento de isolamento social ou de quarentena. Por quê? Porque essa região, inclusive, essas regiões do corpo, inclusive, elas são muito importantes. Então, por exemplo, falar de respiração é falar da nossa condição de existência, né? Então, as grandes literaturas sagradas, tanto hindus como as cristãs, as mais diversas literaturas, têm inserido nos seus textos a respiração. Então, é também uma forma de conexão com a espiritualidade, com a conexão com o divino. Então, não tem como a gente não falar da espiritualidade, de uma amplitude desse indivíduo, né? Se não falar de respiração. E aí tem uma sim, coisa muito interessante na tua fala, que você comentou sobre essa questão da estrutura lombar que ela fica contraída, ela vai ascendendo, né? Então, essa contração ela é muito interessante, porque a nossa respiração, por estar, na maioria das vezes, nessa parte superior, faz com que toda a concentração, segundo a literatura hindu, essa região, por exemplo,
da cabeça fique altamente congestionada, com muitos pensamentos, com muitas demandas, né? E aí vão acometendo com outras desarmonias. Então, você começou falando das desarmonias do corpo, como, por exemplo, a cervicalgia e a lombalgia, mas elas acometem também no campo emocional de forma assustadora, né? Então, a quantidade de pessoas que eu tenho conversado, né, praticantes que estão atravessando por um momento mais difícil com toda esse momento, né, seja pela sensibilidade que cada um tem. Muitos falam desses formigamentos, muitos falam inclusive dormência, por exemplo, nas extremidades do corpo, né, das pernas, dos pés. Então, essa obstrução vai tornando cada vez mais difícil de se ter uma qualidade da mente e uma estrutura de mente mais tranquila, mais estável. Então, percebam que aos poucos você vai narrando, e aí eu vou falar do lugar do leigo na questão da anatomia, da parte da fisioterapia, mas, por exemplo, tem perceba que você vai contraindo, você vai contraindo, você vai contraindo. E essa contração vai te gerando, inclusive, cada vez mais incômodos. A nossa necessidade, inclusive, dentro da perspectiva do yoga, é de que a gente continue em movimento, né? Não é o fato da gente estar isolado dentro de casa que a gente não deva se movimentar. Com Então, muitas certeza. vezes eu me pego dentro de casa caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, às vezes as pessoas que estão dentro de casa olham para você e ficam assim, e vai acompanhando com o olhar, achando estranho. Mas é importante que a gente se movimente dentro desse lugar onde a gente está, que pode ser desde a caminhada, desde movimentos físicos, né? Trabalhos mais físicos, mais corporais, como também trabalhos de respiração são extremamente importantes para essa energia de fato circular. Então, Sim. dentro da leitura do yoga, essa energia ela circula nos dois lados e ela é como se fosse um elevador que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você não dá essa amplitude no seu corpo, se você não dá esse movimento, se você não dá esse espaço para a respiração, porque a respiração é o combustível desse elevador que eu estou aqui colocando de forma metafórica, você vai deixando que esse elevador ele faça movimentos muito pequenos e não leve esses passageiros para onde deveria levar, né? Para Boa. essa oxigenação que deveria levar. Então, Gostei dessa analogia do elevador. essa tensão que a gente vai acostumando a muitas vezes, e aí o costume não necessariamente é do plano consciente, mas tem a ver das nossas tensões, das nossas apreensões, dos nossos medos, por exemplo, e que nos impedem, inclusive, de ir mais à frente, vão impedindo da gente ter uma condição de corpo, que você já falou aí de uma série de questões físicas, mas também de uma condição da mente um pouco mais estável, um pouco mais tranquila. Então, isso é extremamente importante observar no seu corpo e começar a criar essa intimidade para não acostumar com essas tensões, principalmente do diafragma e da respiração. E aí, uma outra coisa que eu acho importante para a gente discutir, inclusive a internet está oscilando aqui um pouco, e aí fica Tu cortou um pouquinho, mas voltou logo. prazer internet. Então, e essa questão da obstrução, de fato, da energia, vai fazendo com que somatize dentro do próprio corpo essas demandas das tensões, e principalmente nessa cavidade abdominal. Por exemplo, na perspectiva da filosofia yoga, a gente precisa preservar uma coisa que é o sistema digestivo. Mas para o Sim, sistema digestivo acontecer, e aí o sistema digestivo é através do Agni, que é o fogo digestivo. Mas para esse fogo digestivo acontecer, ele precisa ser alimentado. E ele só é alimentado de forma produtiva se você tiver uma boa respiração. Pegando uma analogia, mais uma vez, muito simples, você tem uma fogueira e cobre ela de vidro, ela não vai conseguir continuar. Ela
esse fogo não vai acontecer de forma a, a, essa fogueira ela vai aos poucos cessando. Não sei se deu para cortar aí. Tá voltando aí. Cortou um pouquinho, cortou um pouquinho. Você estava falando da fogueira e aí deu uma cortada. Deu uma cortada. Mas eu Foi. estava dando o exemplo da fogueira, por exemplo. Essa noção dessa fogueira é como se você estivesse cobrindo essa fogueira e não Hum. deixasse mais que o oxigênio entre. E aí você quer, espera dela que ela tenha um grande fogaréu. Não vai acontecer. Então a gente muitas vezes espera que tenha uma explosão, que a gente acorde, inclusive, muito animado, que a gente tenha animação para fazer o que quer que seja no nosso dia a dia. Ou, não, eu quero criar um novo hábito, agora que eu estou no isolamento, ou que estou vivendo essa situação, preciso começar agora um novo hábito. Mas esse fogaréu não vai acontecer porque essa respiração não está sendo, não, você não está fornecendo oxigênio para que essa fogueira de fato acenda, vamos dizer assim, né? É, na E aí medicina você já falou um chinesa, pouco. Ah, não, só complementando um pouco a tua frase, que eu acho incrível, que a medicina ayurveda e a chinesa, elas se interligam de uma forma que, embora deem até nomes diferentes, mas no final das contas eles explicam a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é muito bacana quando você fala isso, na medicina chinesa a gente chama de Qi, que é energia, e a energia, quando a energia que entra no nosso corpo, ela entra não só pelo alimento, né, que você falou aí do estômago, então o estômago ele vai receber aquele alimento fisicamente, mas a energia também entra pela respiração, pelo ar. Então, o Qi que a gente absorve do meio, e é justamente pela respiração e pelo alimento, se a gente não estiver fazendo isso de forma saudável, de forma plena, a gente percebe que eles estão interligados, e se a gente não estiver fazendo isso de forma plena, a gente acaba que não tem um bem-estar. E aí, às vezes a gente vê, poxa, às vezes a gente se sente meio cansado, a gente, pô, não fiz nada e tô cansada e tô me sentindo meio. É justamente isso, às vezes basta um ciclo de respirações profundas, basta um exercício respiratório, basta a gente mudar um pouco a alimentação, ver ali se a gente não está comendo muita coisa doce, muita coisa de farinha branca, e às vezes bebendo um pouco mais de álcool, isso tudo vai influenciar, obviamente, na energia que a gente está recebendo do universo, seja ela pela respiração ou pelo alimento. E aí, isso que você falou é muito interessante, que eles se interligam, né? E faz com que a exatamente. gente. Na medicina Ayurveda, a gente chama, ou no caso, na leitura da Sankhya, a filosofia Sankhya, que é o que dá base à yoga, o yoga, no caso, é o prana, né? Então, para vocês da medicina chinesa é o Qi, e É para o a gente é Ti. o prana, né? E aí, É o Bruninha prana. tá ajudando aqui, Bruna, que fez a live comigo semana passada, que nossa acupunturista incrível. Uma Ela querida. tá falando aqui os nomes em chinês, minha filha, porque ela é chique. Ela foi pra China e ela quer que diga o nome em chinês. É Gu Ti e Zong Ti. Tem uma galerinha aqui que está entrando, que tá fazendo a presença, estou agradecendo. Tem vários praticantes, vários amigos queridos também. Então, Amigos agradecer aí queridos. pela audiência, né, de estar acompanhando. Profissionais, e pacientes e praticantes, né? Vivi entrou Exatamente. aqui, Catarina, Fernanda, Alessandro, Tereza, Juan, Cláudia, Vitor. Então, assim, estou muito feliz com a participação de todos. Eu quero agradecer muito. E vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, vamos continuar. Uma coisa que eu acho importante, Érica, que se você puder comentar um pouquinho, fala um pouco, por exemplo, do efeito desse alongamento do diafragma na questão anatômica, nessa questão estrutural, Sim. o quanto que ela é importante em termos de estrutura, né? E aí depois eu posso comentar um pouquinho de como é que isso acontece na visão do yoga, né? Do yoga, tá, massa. Vê só, como eu falei, né, o diafragma, quando ele tá ali muito tenso, ele acaba trazendo algumas estruturas que a gente acha que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, a questão da lombar, da cervical e outras estruturas do corpo.
Então, assim, é importantíssimo a gente estar alongando o diafragma para poder manter essa flexibilidade no da sua forma total e aí atingir, inclusive, outras partes do corpo. Algumas pessoas acham meio estranho na hora que eu digo, vai alongar o diafragma. Como é que alonga o diafragma? Né? Porque assim, que eu saiba, o diafragma ele é para respirar, então vamos só respirar. Mas não é só assim. A gente consegue sim alongar o diafragma sem nem tocar nele, na verdade. Isso vai aliviar aquelas tensões que eu falei no início. Então, na própria RPG, a gente tem alguns exercícios de respiratórios que vão fazer com que a gente consiga alongar ao máximo aquele diafragma para poder atingir as outras estruturas. Só para dar uma dica, uma respiração que é a respiração inicial que a gente faz na RPG, é aquela que a gente, na expiração, ou seja, quando a gente coloca o ar para fora, a gente estufa a barriga lá na frente. Você pode fazer sentado, deitado, em pé, em qualquer posição. Então, assim, a gente consegue trazer um alongamento para esse músculo muito simples. É só fazer uma respiração consciente, forçando o diafragma para empurrar os órgãos da região abdominal para frente e para baixo. E isso você está alongando. Ou seja, como eu falei no início, o diafragma é aquela cúpula, ele fica mais ou menos assim, abaixo das costelas, das últimas costelas. E aí, na hora que você respira, ele faz isso e isso. Então, não sei se dá para entender muito, mas digamos que aqui ao redor são as costelas, tá? Ele tá lá na lombar, como eu expliquei antes. Então, sim, na hora que você respira, inspira e expira, ele vai para baixo, ele desce e sobe. Desce e sobe. Se você faz isso curtinho, ele vai fazer o movimento curtinho. Tá? Se você faz isso de uma forma mais alongada, ele vai descer mais. Você sente que ele vai empurrar os teus órgãos da região abdominal para baixo, vai expandir a tua caixa torácica para o lado, ou seja, você vai trabalhar ele numa totalidade. Então, você vai sentir que o teu abdômen ele inflou, vai sentir que a tua caixa torácica se expandiu para a lateral e para frente. Então, se você consegue todo esse movimento, você está alongando o diafragma e trazendo ele para uma forma mais saudável de fazer a coisa. Entendeu? Então, é importante esse alongamento para a gente conseguir o diafragma bem, assim, uma forma bem saudável de fazer com que ele trabalhe, mesmo quando você está inconsciente. Isso eu estou falando, obviamente, numa respiração consciente, você prestando atenção e fazendo aquilo. Mas você também fazendo de uma forma inconsciente, na hora que você trabalha isso, ele vai também aumentar a sua amplitude. Tá? Então, esse alongamento, eu gosto muito de trabalhar ele. Todos os meus pacientes de RPG, a gente trabalha muito esse alongamento. E isso faz com que ajude a trazer não só uma qualidade de vida, no sentido, no campo emocional, como você falou aí, mas também na qualidade de vida física, no campo da coluna e da própria postura. Tá? Uma coisa interessante, Érica, é que tu está trazendo aí nessa questão da expansão, e é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que ele vai ampliando esse movimento, vai também massageando essas vísceras, né? Então, é onde a gente também, dentro dessa perspectiva do yoga, a gente absorve, inclusive, essa energia que a gente está trocando. Então, exatamente. Um outro dado interessante, já que a gente começou a falar de Ti e começou a falar de prana, algumas literaturas do yoga apontam que a absorção de prana, né, porque dentro de uma literatura científica, essa noção de prana não tem como ser mensurada, não tem como ser assim, medida, né? Porque ela estaria no campo que a ciência, vamos dizer assim, não alcança, né? Ou não dá conta. Ela dá conta
compreender que quando essas pessoas passam por trabalhos que envolvem prana, saem muito melhores delas. Já existem resultados sobre isso, mas quantificar Incrível. o prana ainda não conseguiram. É difícil. Então, A gente e aí consegue o que que até quantificar acontece? a atividade do diafragma através da Isso. eletroneuromiografia, né? Mas assim, o diafragma por si só, não a expansibilidade e aquela questão do prana, como você está falando. E aí tem essa capacidade física, e aí, voltando ao tema das literaturas, eles apontam o seguinte, eles dizem assim, o movimento de inspirar e expirar é um movimento, obviamente, orgânico, mas o que vai fazer a tua absorção dessa energia é esse ir e vir do teu diafragma, e a gentileza e o teu grau de presença que você faz com isso. Então, é como se você tivesse, vou Importante. voltar, eu gosto muito das metáforas, mas é como se você estivesse indo em busca de água, por exemplo, num rio, e aí você vai, coloca sua vasilha, seu pote para colher aquela água com a maior gentileza possível, fazendo com que preenche, você saia daquilo com aquela vasilha preenchida e ainda com muito cuidado. Então você vai ter esse mantimento. Mas se você vai para a beira do rio, chacoalhando o pote que você tem, e sem observar onde é que você está, em que rio você está, e o que é que você tem que fazer, você não tem o que. Vai gerando cada vez mais perturbação, mais violência, mais confusão, e aí você termina o dia extremamente cansado, cansada, porque você não parou para observar esse movimento, como você precisa coletar essa energia que você precisa para o seu próprio corpo. Então, essa absorção do prana, essa absorção do teu corpo, ela também uma liberação também do teu corpo físico, mas ela também é um esforço da tua mente de te manter o máximo presente. E um dado Boa. bem interessante, Érica, que você deve saber, mas eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem, mas tem uma relação muito próxima da qualidade de mente que a gente tem com a respiração. Então, Total. um exemplo bem simples se você tem uma respiração que você está. Não tem como você estar apreciando de uma forma passiva, porque a tua respiração não deixa. Você já vai estar totalmente imerso naquela realidade, você já vai estar num movimento de euforia, você vai estar num movimento de muito, muito frenesi interno. Então, esse excesso de inspiração vai fazendo com que isso amplie esse frenesi. E se você respira devagar e sempre, eternamente, respira com calma, respira tranquilo, então vai ter muita dificuldade para você tomar uma ação. Então o mundo acaba, ele recria de novo, você não toma uma ação. Então não é nem um extremo, nem o outro extremo. Então, nem um extremo, nem Eu o outro amo suas extremo. analogias. Então, tem uma relação, inclusive, e aí estudando, eu não sou entendedor da parte da linguagem, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que se a gente coloca os termos que a gente usa para respiração, né? Então, inspira ação. É algo que nos inspira a realizar uma ação. Então, Total, com certeza. a expiração, algo que se termina, algo que expira, algo que acaba, algo que finaliza, algo que dá espaço. Então, dentro dessa leitura dentro da nossa prática, é a gente entender que ao mesmo tempo que a gente precisa fazer um movimento, a gente precisa recuar. E eu estou falando isso o quanto que tem sido difícil para mim entender esses momentos de avanço e entender esses momentos de recuo. Então, esses momentos de avanço e de recuo, por exemplo, em momentos onde o teu lugar de trabalho é o mesmo lugar onde você dorme, onde você deita, onde você come, e as fronteiras ficaram exclusivamente no teu quarto. Isso é um dado que muitas vezes dificulta a gente, inclusive, a conectar com isso. É a respiração.
Então, a respiração é a ferramenta que a gente tem para ir se reconectando com essa mente um pouco mais equilibrada, essa mente um pouco mais tranquila. E aí você vai fazer com que só essa energia que vem tudo para a mente, no sentido de querer resolver as coisas, de querer fazer as coisas, né? Provavelmente muitos, inclusive eu, quando chegou na quarentena aqui no Brasil, queria arrumar as coisas todas dentro de casa, queria fazer tudo, queria fazer não sei o quê, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Só E aí, lembrando que quando você uma chegou, a hora, gente já estava em quarentena, ó. exatamente. Só que eu estava numa versão, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila, né? Estava Na ilha. incrível. E aí, quando você vem para um outro tipo de quarentena, com obviamente um outro tipo de perspectiva com relação e a relação inclusive com esse lockdown, tudo isso vai gerando uma agonia. Então, é um desafio que cada um de nós está se propondo a observar todo dia e, na medida do possível, se consegue 24 horas para manter essa mente mais tranquila. Então, é um desafio. A convivência, obviamente, com outros familiares vão fazendo isso cada vez mais difícil, porque você vai percebendo com essa intimidade as diferenças que o outro tem. As Então, nuances, né? e as nuances que esse outro tem. Então, é importante com a respiração. Então, dentro da yoga, você falou, você deu um exemplo de um exercício muito bacana para essa amplitude. Mas tem uma técnica bem bacana que a gente pode compartilhar, que é uma técnica bem simples, muito utilizada por, enfim, vários praticantes, vários professores, que é respirar em 5 segundos e exalar em 7 segundos. Boa. Lembrando, isso é uma técnica, inclusive, que muitas pessoas, inclusive, já conhecem. Né? Inspira em 5, exala em 7. Então, quando você inspira, dentro da perspectiva do yoga, que você volte para uma respiração mais ampliada. Então, quando você estiver respirando, o ideal é você coloca uma mão no peito, outra mais lá na região do abdômen, e aí, quando você estiver inspirando, vai contando mentalmente os 5. Então, vai vendo teu abdômen na frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por último, é a parte de cima que se preenche. Na hora que você começa a descer, primeiro a parte de cima, e você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam que minha mão foi lá dentro. E aí, inspira 1, 2, 3, 4, 5. Preenchi toda a minha capacidade pulmonar, exalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, dentro dessa frequência, quando a gente vai mantendo, utilizando essa técnica, jogando essa energia, inclusive, para essa região mais para baixo da região do abdômen, né? Que alguns já estão aí, querida aluna Camila está colocando aí como respiração completa. Essa respiração Uhum. completa é a nossa, como o nome já está dizendo, ela é completa e ela é completa o suficiente para dar conta dessa estrutura corporal e demandas que a gente vai tendo. E aí, uma dica muito interessante, por que usar mais esse abdômen do que a torácica? Né? Dentro da noção para acalmar, inclusive, essa mente. Porque boa parte dessas regiões abdominais é uma região que acumula muita tensão. E essa região abdominal acaba refletindo de uma forma muito mais direta no que você falou na questão da lombalgia, mas também afeta a região de cervical. Sim. Então, quando a gente respirando para soltar, tem uma expressão que a gente ouve muito, né, chamado esse medo é visceral, né? E aí não é só um jargão popular também, é De um jeito nenhum. conhecimento. Então, esse medo literalmente vai se acumulando nas nossas vísceras. Quando a gente movimenta esse abdômen, a gente está movimentando o diafragma, como a Erika falou, mas a gente também está movimentando
também esses órgãos internos para ir começando a te tornar mais presente do teu corpo. Então, é uma ferramenta do yoga para você e para a gente, na verdade, não entrar em parafusos quando a gente achar que precisa resolver tudo, arrumar tudo, dar conta de tudo, e os problemas se acumulando, e como é que eu vou fazer se eu não posso sair, se eu não posso não sei o quê, né? Aí vem tudo Quando para você vê, onde? você tá naquela respiraçãozinha ali bem curtinha e E não aí conseguiu você tá resolver assim, nada. né? Respirando assim, o É, diafragma tá fazendo assim, que é o espaço que é, tem dentro para você respirar. Aí, aham. e aí quando você consegue relaxar, parece que você levou uma surra e você estava simplesmente sentado no seu sofá, na sua cama, enfim. Então É. é um desafio, inclusive, muito grande que a gente tem para continuar esse movimento de respirar e de soltar esse corpo para atingir essa qualidade da mente, né? Mas como eu Isso. disse, eu tenho a tendência a falar muito. Érica, se você quiser puxar Não, as perguntas. tranquilo, tá? A gente tá amando, pelo menos eu tô adorando. E pelo que o pessoal tá falando aqui também, tá todo mundo amando. Pode falar aí o dia inteiro. Só para complementar um pouco isso que você está falando, a gente costuma dizer que o diafragma ele é o órgão da emoção, o órgão das emoções, né? E o que acontece muito comigo no consultório, mas assim, de uma forma incrivelmente mais comum do que até eu gostaria, é quando eu começo a fazer alguma liberação diafragmática, isso normalmente é na primeira sessão, as pessoas choram. E aí choram e às vezes não sabem nem por que estão chorando. E assim, não é um choro de dor, sabe? Porque às vezes, claro, algumas pessoas sentem dor de tão tenso que o diafragma tá, e aí reclamam, ai, tá doendo, mas a ideia não é sentir dor, assim, a ideia é a liberação. E na hora que a gente libera o diafragma, libera com ele também um monte de emoções que estavam presas junto com ele, e as pessoas às vezes nem sabiam. E assim, aí você vê um choro às vezes é um choro de tristeza, às vezes é um choro de medo, às vezes é um choro de mágoa, e às vezes é um choro simplesmente de alívio, de meu Deus, eu nem sabia que eu estava com tudo isso preso, e não é físico, sabe? Não é assim, a pessoa estava com o diafragma preso e chorei porque soltou ali fisicamente. Não, é um choro de emoção. E assim, já tive inclusive pacientes que no fim da sessão choraram durante a sessão pela liberação diafragmática em si. Eu não E vim no para fazer fim, chorar, não é eu vim para isso, fazer sorrir. mas no fim se levantam da maca e me dão aquele abraço, sabe? E, meu Deus, obrigada, eu acho que eu estava precisando disso. E assim, você às vezes nem imagina, meu Deus, eu nem imagino, não a ideia não era aquela, não era fazer chorar, não era, mas e aquilo acontece. E na hora que a pessoa libera também as emoções, libera também o físico. E aí, às vezes a pessoa chega com uma Exatamente. dor lombar, a gente libera o diafragma e ela simplesmente fica sem dor lombar. É milagre? Não, sabe? Não mesmo. E aí, na hora que você começa a explicar tudo que influencia, não só a anatomia, a física, a biomecânica, eu gosto muito de explicar porque é difícil a pessoa entender que uma dor na coluna eu vou melhorar com uma liberação na frente, na barriga, entendeu? Então, e aí, assim, eu gosto de explicar para as pessoas poderem saberem que aquilo tem influência. Uhum, E as pessoas uhum. ficam, meu Deus, eu não sabia que isso poderia acontecer, né? E É assim, é uma muito coisa engraçada gratificante. disso é que a gente esquece, dentro da yoga a gente fala que a gente tem pelo menos três instâncias, né? Assim, como o corpo, a mente e o espírito, né? E uma coisa muito engraçada é que como a gente tende, muitas vezes, na hora que a gente vai aprender, tende a dissociar corpo, mente e espírito. Corpo como essa matéria orgânica, a mente como esse campo das subjetividades e, obviamente, das emoções, e esse espírito como esse algo etérico aí, que, enfim, tá mais difícil ainda de entender. Mas quando a gente entende que ambos estão juntos e trabalham, um ressoa no outro. Então, se a tua mente está angustiada, está triste, isso vai ressoar inevitavelmente no teu corpo físico, você vai perceber isso no seu corpo físico. Sim, Inevitavelmente vai também ressoar no teu campo mais sutil, nesse campo mais energético ou nesse sim, campo total. espiritual.
né? Então, Com certeza. quando a gente fala de uma temática como essa, parece que é viagem, né? A pessoa vai para um consultório de fisioterapia e vai sair, meu Deus do céu, revendo as questões de Chorando. como está fazendo, como é que tá, o que é que eu estou fazendo da minha vida, é isso. É Né? isso. E aí é de reconhecer, e aí eu acho que é uma brincadeira, inclusive, com o nome da tua profissão, porque é literalmente uma terapia com esse corpo, né? Com esse físio, né? Então, Sim, não tem como se revisitar se também não mexer em outras demandas e outras questões. Se a gente não observar outros elementos, outros fatores que influenciam esse processo, a gente vai cada vez mais sofrer e vai achar que é apenas fruto do acaso, né? exatamente. E aí, Lula, eu quero aproveitar o restinho que tem. A ideia é a gente fazer em 30 minutos, né? Assim, eu acho que a gente passou um pouquinho da nossa ideia. Poxa, como eu disse, eu falo demais. Mas não tem problema, não. Assim, tá incrível, tô achando ótimo. E eu só queria Mas, tentar responder um pouco as pessoas que fizeram perguntas, que participaram com a gente. Aí tô massa, voltando aqui, vamos. lá no iniciozinho, a primeira pessoa que perguntou foi o Carlos Schuller. Ele pergunta se a Aham, respiração influencia no nosso ritmo e disposição. Acho que a gente já respondeu, né? Assim, foi até bom sim. a gente ter passado, assim, porque durante a nossa conversa a gente já respondeu em relação à disposição, Aham, em relação ao ritmo, aham, então dá para a gente passar um pouquinho mais aí. Vamos ver a próxima sim. pergunta. É... Ai, meu Deus, peraí. Se tu estiver conseguindo aí ver alguma coisa, tu me ajuda, tá? É, O tema é deixa eu mexer complexo então, deixa eu mesmo. futucar então. Eu voltei aqui um pouco. Cadê? Valeu a Cadê? participação, Flavinho, Bruna. Valeu Eu tô achando bastante. ótimo. Vivi disse que você voltou mais lorde e filósofo. Muito bem. Ó, a Bruninha perguntou aqui: a melhor respiração para Diana, trabalhar o diafragma é a respiração abdominal ou a torácica? A gente também já respondeu um pouco, né? Assim, sim, sim. mais objetivamente, se eu tiver que dizer assim, objetivamente, abdominal ou torácica, abdominal, sem dúvida. Isso, Tá? E foi exatamente. justamente o que a gente falou, tanto eu quando dei o exemplo da respiração que a gente faz na RPG, como você deu o exemplo da também a respiração a dica lá da respiração do 5-7, tá? Uhum, Eu falando nessa respiração 5-7, eu gosto muito também, às vezes, de falar para os meus pacientes, fazer inclusive mais. Inspira em uhum, 5 e expira em 15. Às vezes, quanto mais ampla essa expiração, por incrível que pareça, a gente acha que a inspiração é que ela tem que ser mais ampla, mas não. A expiração é que deve ser mais ampla. E é isso a gente trabalha também o alongamento diafragmático, que foi o que a gente conversou da importância dele. E assim, às vezes eu gosto de aumentar um pouquinho essa expiração. Claro, depende de cada paciente, né? Cada um tem sua demanda, e aí a gente vai indicando de um para o outro, né? É, essa exalação mais prolongada, voltando para a pergunta de Bruna, o sim. ideal, Bruna, é a respiração completa, né? Que você usa o abdômen e a torácica. Mas quando a gente está falando de uma qualidade de mente mais tranquila, a abdominal ela é muito, muito mais indicada para esse processo de relaxamento. E aí, complementando um pouco dessa fala de Érica, no sentido de que a exalação mais profunda vai fazer com que você tome consciência de expirar as suas ações, para você escolher que ações você quer de fato se inspirar mais, entende? Usando aquela Uhum. analogia que eu falei do inspirar e do exalar. Então, as expirações vão deixando mais espaço para você respirar, dando mais espaço para você limpando, porque muitas vezes no processo desse excesso da mente tem tanta coisa que às vezes você quer fazer, mas tem 10 projetos na sua mente. Desses 10 projetos, de fato, às vezes só tem dois que você se sente hiper motivado, que você quer de fato se engajar. Mas são tantos os estímulos que às vezes você fica meio perdido. Então, exalar Verdade. mais não vai fazer com que você esqueça dos projetos, mas vai fazer com Não, que você se conecte com os verdadeiros projetos. isso, exatamente, perfeito.
Eu consegui aqui achar mais duas perguntas, uma juntinho da outra, que na verdade tem a ver uma com a outra. A Bruna diz assim: eu tenho Massa. essa curvatura nas costas, que é na lombar, quando a gente estava Ah, falando, que não me permite sim. encostar a lombar na superfície da cama. As práticas de respiração podem ajudar, e ao mesmo tempo, Mila Vileica, ela fala, mas não é normal ter essa curvatura, deixar a coluna chapada quando deita? Então. Isso foi, na verdade, fui eu que falei sobre isso, né? Na verdade, é para ter sim uma leve lordose lombar. É o normal. A lombar ela tem uma leve curvatura para dentro que faz com que traga a sua anatomia mais à tona. Quando a gente deita, a gente não deve ficar com a coluna totalmente chapada na cama, mas ela também não deve ter um buraco a ponto de passar um trem ali no meio, sabe? Então, assim, a gente tem que tentar Uhum. sempre achar o equilíbrio. Nem deixar totalmente chapada, eu consigo ficar totalmente chapada com as pernas esticadas. Agora, claro, se você gosta de dormir de barriga para cima, é importante que essa lombar ela esteja mais assentada na cama. E para isso você pode ajudar colocando um travesseiro nos teus joelhos, tá? Então você coloca ali o travesseiro nos joelhos, a gente vai conseguir deixar a lombar mais sentadinha na cama. Isso vai fazer com que você tenha uma noite de sono melhor e vai fazer também com Aham. que a gente mantenha essa lombar descansada, tá? Eu espero que eu tenha conseguido responder. A Pemosito disse que responde a minha pergunta, por favor. Se tu puderes perguntar novamente, eu não estou achando a tua Mas tá pergunta. aqui, ó, tá Coloca aqui. ela Eu aqui. achei. Para uma pessoa Achou? que nunca praticou yoga, qual referência Tá, seria mais prática ou mais acessível? E tem uma mais em isso. cima de Flávio também que eu vou responder em seguida. Para uma pessoa, Vai lá. Paulinha, que nunca praticou yoga, essa Uhum. prática que eu estou indicando de 5 7 já é um bom começo para você trabalhar a parte da respiração, entende? Então, se você Uhum. for fazer trabalhos de yoga, escolha, obviamente, que alguns trabalhos, alguns grupos que têm uma assessoria ou de algum instrutor, de alguma instrutora para lhe Boa. ajudar nesse processo, né? A gente tem visto muita live com muitas práticas, eu acho isso massa, acho muito importante, mas tem muitas lives para corpos que não têm uma condição física que está boa o suficiente, né? Que está bem estruturado o Uhum. suficiente. Então, é importante isso levar em consideração. Então, essa da respiração, de acordo com o tema que a gente está escolhendo aqui, é um bom começo para você fazer e o exercício que Érica também indicou para dar espaço para esse diafragma, certo? Massa, massa. Flávio, meu querido, você está perguntando se existe técnica de respiração em movimento. Veja, Flávio, existe sim, né? Existe inclusive uma meditação Zen, que é uma meditação andando, em que você vai dando passos de acordo com a sua inspiração e sua exalação. É uma meditação chamada meditação andante. Obviamente, Incrível. existem outras técnicas de respiração. Então, é uma técnica, na verdade, japonesa, não é muito a área que eu atuo diretamente, mas já experimentei e já conduzi uma meditação andante e é uma boa técnica para você fazer. Então, você pode fazer, inclusive, dentro de casa. Então, você inspira colocando a planta do pé no chão, exala colocando o outro pé. Massa. Inspira, tirando esse pé, vai fazendo esse desenho para os pés. Você vai, além disso, entrar num processo de movimento e também de meditação. A gente já fez uma dessa parecida numa prática, não foi, Lula? Já fizemos Eu sim, fizemos sim. lembro. Faz tempo, mas eu Andamos, lembro. andamos bastante. E aí é uma técnica, inclusive, muito boa para acalmar a mente. É uma boa É dica ótimo. essa caminhada. É uma prática zen budista, na verdade. E é uma prática, obviamente, muito potente, porque faz com que você fique conectado com o seu presente. Então, se você começa a dar passos muito rápido, por exemplo, você saiu do seu biorritmo e aí você volta para observar a sua respiração. E se a respiração está muito acelerada, volta, recua, você consegue aos poucos conduzindo essa respiração. E o que é interessante dessa é que, além de você prestar atenção na sua respiração, você também presta atenção em como você está andando, né? Muita gente anda, Exatamente. nem se observa, mas não anda corretamente, não coloca o pé direito no chão.
E aí, esse movimento de batida de calcanhar e depois o meio pé até a ponta do pé e trocar ali o peso de um pé para o outro, na hora que você presta atenção nisso, isso é muito bacana, porque você vai ver o quanto que você faz errado quando não está prestando atenção. E a gente está Exatamente. acabando nosso tempo. Então, desde já agradeço, para agradecer. Exatamente, Flavinha, a gente se torna presente no que a gente faz. Agradecer esse Obrigada, convite.